Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Meus irmãos e irmãs, é a solenidade de Pentecostes. E a pergunta inicial é: que Espírito é este que encheu hoje os apóstolos e a igreja inteira do Cristo? Encheu do Cristo. É o Espírito do ressuscitado. É o Espírito do ressuscitado soprado pelo Cristo Senhor. Como disse o Evangelho, a palavra de Deus. Jesus disse: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então, meus irmãos, nele tudo fora criado desde o princípio. Também dizia a Escritura Sagrada: o Espírito do Senhor encheu o universo. Ele mantém unidas todas as coisas e conhece todas as línguas. Então, somente no Santo Espírito podemos compreender que toda a criação, todo o universo, toda a história são penetradas pela vida de Deus. Só no Espírito é que podemos compreender. Somente no Santo Espírito podemos também perceber a unidade e a bondade radicais da criação que nos cerca, mesmo em meio às trevas, às tribulações, às contradições. É o Santo Espírito, doce Consolador, que nos livra do desespero e da falta de sentido. Também nele tudo se mantém, tudo tem consistência, tudo é precioso. A Escritura dizia: encheu-se a terra com as vossas criaturas. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviai o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Sequência também. Então é pela ação do Espírito que tudo existe e persiste. Sem ele, sem o Espírito, tudo voltaria a quê? Ao nada. Nada teria uma consistência real. Nele tudo tem valor, até a mais simples das criaturas tem valor. Sem ele, nada, absolutamente nada podemos nós, dizia a sequência. Sem a luz que acode, nada o homem pode. Cantamos isso. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nem um bem há nele. Por isso, meus irmãos, que Jesus já disse também: sem mim nada podeis fazer.
sem mim nada podeis fazer. Porque sem o Espírito Santo que nos sustenta e age no mais íntimo de nós, tudo quanto fizéssemos não teria valor para o reino dos céus. Jesus é a videira, nós os ramos, e o Espírito é a seiva que vinda lá do tronco nos faz frutificar. Então o Espírito é a nova lei, não aquela escrita nas tábuas de pedra, mas agora escrita no nosso íntimo, no nosso coração. A palavra dizia em Romanos: o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então a lei de Moisés em tábuas de pedra fora dada lá no Sinai, no meio dos relâmpagos, trovões, fogo, vento, terremoto. E agora a nova lei, o Santo Espírito, ele vem com a simbólica das línguas de fogo e do vento impetuoso. Para quê? Para marcar o início desse novo tempo, dessa nova aliança, desse amor derramado no íntimo de nós. Também ele tudo perdoa e renova em Cristo. Por quê? Porque é o Espírito que é dado para a remissão dos pecados. A quem perdoarmos os pecados, eles lhe serão perdoados. É, pois, no Espírito que a Santa Igreja anuncia a paz do Evangelho e o perdão de Deus para a humanidade em Cristo. Ele nos une no corpo de Cristo também. Quem faz essa união aqui da Igreja, que nós somos o corpo de Cristo, é exatamente o Espírito. Ele nos une nesse corpo que é a Igreja. Dizia a palavra: fomos batizados no único Espírito para formarmos um só corpo. Então, nesse corpo também é o Espírito que enche esse corpo de dons, de carismas e ministérios. Dizia a palavra: pois a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Não é para parecer que você sabe isso ou sabe aquilo, mas é para o bem comum, é para o serviço. Então, é no Espírito que a Igreja é uma na diversidade de tantos dons, é uma nas diferenças de seus membros, uma sem ser uniforme, é diversa, mas não é dividida. Também ele faz a igreja falar todas as línguas, quer dizer, abre esta igreja ao mundo inteiro, numa santa inquietude, não para se render ao mundo, ou para imitá-lo, ou até para perder-se nele, não, mas para anunciar as maravilhas de Deus em Cristo, chamando o mundo à conversão e à vida nova. Por isso, meus irmãos, Pentecostes é tão importante. Não é uma memória de um acontecimento passado apenas, é juízo sobre nossa vida cristã. Uma igreja sem o Espírito, ela se torna o quê? Burocracia só. Uma comunidade sem o Espírito, ela se torna um grupinho fechado, um gueto. Um cristão sem o Espírito, ele se torna alguém religioso, mas não tem o fogo, não tem a coragem, não tem a unção. Ele é sem conversão. E isso aparece também na nossa vida, no concreto do dia a dia. Por exemplo, quando uma família ela já não consegue mais dialogar um com o outro, é a falta exatamente dessa porta aberta para o Espírito entrar. Muitas famílias já não conversam. Um marido e uma mulher que só se ferem com palavras duras, está faltando essa unção do Espírito, esse Pentecostes dentro de casa. Filhos e pais que vivem na mesma casa, mas o coração do outro está tão longe, tão distante. Meus irmãos, o Espírito é quem precisa reacender esse amor, devolver a mansidão, curar muita coisa, fazer com que tenhamos paciência, escuta um do outro. É o Espírito que nos ensina novamente essa linguagem do amor. Quando um cristão vem à missa também, mas não se confessa, falta um Pentecostes nesse coração. Ele reza, mas não perdoa as pessoas. Também é a falta desse Pentecostes.
Gente que comunga, mas continua na fofoca, no orgulho, na indiferença, na vida dupla. É sinal de que precisa deixar o Espírito entrar mais fundo no coração, porque o Espírito, ele não vem só causar emoções, ele vem para nos converter, não vem só para consolar, ele vem purificar a nossa vida. Não é apenas para nos dar dons, mas para fazer de nós pessoas novas, renovadas totalmente. Então, quando uma comunidade está fechada nas suas disputas, suas vaidades, ciúmes pastorais, resistências, é porque falta Pentecostes, falta esse balanço do Espírito Santo. Onde o Espírito de Deus está, é diferente. As pessoas vivem em comunhão, umas servem as outras, há muita humildade, há muita vontade de levar o Cristo e evangelizar. Agora, onde o Espírito não está, falta tudo isso. Onde o Espírito de Deus está, as pessoas trabalham e servem, mas não para aparecer, mas porque gostam de servir. Servem não para mandar ou pisar uns nos outros, mas servem porque gostam, amam, porque se sentem inspiradas pelo Espírito. Não é para alimentar o próprio ego. Às vezes a gente encontra até na igreja pessoas que gostam de alimentar o próprio ego. Estão ali não para servir, mas para receber aplausos. O Espírito, ele faz com que o dom que nós temos, ele se torne serviço, e que cada serviço se torne como uma oferta. Uma oferta. Então vamos pedir hoje que o Espírito Santo reacenda em nós a nossa fé, a nossa tibieza, nossa moleza, nossa fraqueza. Vença em nós nossos medos e nos faça testemunhas vivas do Cristo. Que também o Espírito Santo entre nas nossas casas, nas nossas feridas, nas nossas palavras, nas nossas escolhas, na nossa paróquia, na igreja do mundo inteiro. Enfim, meus irmãos, é o Espírito Santo quem torna Jesus sempre presente no nosso coração e no coração da igreja. É Ele quem o testemunha incansavelmente, sempre e em tudo, proclamando que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai